Olá, amigos e amigas do cooperativismo brasileiro. Estamos aqui de volta mais uma vez com Conversa com JC. Dessa vez estamos aqui conversando com o senhor Edson Machado Monteiro, presidente da Cooperforte, e uma pessoa portadora de um currículo fantástico. Vocês vão ter a oportunidade de apreciar a fala dele, né, os encaminhamentos dele, aquilo que ele pensa sobre o cooperativismo, o mercado financeiro, especialmente neste momento de pandemia. Hoje é dia 21 de maio de 2020, uma quinta-feira. Eu sempre dou o dia para você se posicionar. Não esqueça de, ao participar do nosso vídeo no YouTube, de se inscrever no canal e dar um like. Se não gostar, dá um dislike. Fazer o quê, né? Edson, bom dia para você, Edson Machado Monteiro. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Zé Carlos. É um prazer estar com você e participando dessa jornada e acompanhando junto e ombro a ombro aí com esse momento de indefinições e desconhecimento, né, do que se passa ao redor do mundo, porque certamente o que nós vemos divulgado na imprensa não deve ser o retrato fiel que está acontecendo com a nossa população, né? Com a nossa sociedade. Mas vamos lá, cada um fazendo a sua parte melhora, né? É isso, Edson. Edson, hoje você desempenha um papel, você é um diretor executivo, é o CEO da Cooperforte, o CEO utilizando um termo mais de mercado, né? É o diretor-presidente da Cooperforte. A Cooperforte é uma das maiores cooperativas de crédito deste Brasil. Mas antes da gente entrar na questão do cooperativismo, do mercado financeiro, eu gostaria muito, e eu tenho feito isso nos vídeos que vão ficar no YouTube, eles estão ficando para a posteridade, para as pessoas conhecerem os dirigentes, os líderes do cooperativismo brasileiro. Gostaria muito de que você fizesse uma breve introdução de quem é Edson Machado Monteiro, né? De onde que ele vem, qual é a trajetória profissional dele. O Edson é um cara que trabalhou no Banco do Brasil desde 1974, trabalhou 31 anos no Banco do Brasil, tendo exercido dos cargos mais simples até os mais elevados, passando por todas as áreas praticamente do banco, áreas de pessoal, áreas de estratégia, área operacional. Depois tive uma passagem pela Caixa de Previdência, que é o nosso fundo de pensão, a Previ, onde fui diretor executivo, diretor eleito por 4 anos e diretor executivo 3 anos. E depois fui diretor do Banco do Brasil, um longo período. Passei pela Oi, também no mercado privado. Voltei para o Banco do Brasil como vice-presidente de varejo e distribuição, onde me aposentei, né? E de lá fui para uma seguradora e depois com passagem por diversas empresas, como o Paranapanema e Copasa, em Minas Gerais. E agora estou aqui, na Cooperforte. Depois dessa longa trajetória, chegamos aqui na Cooperforte. Legal. Você é economista, né? Sou economista e com especialização em engenharia econômica. É bom conversar com uma pessoa do mercado financeiro com uma experiência desta. Entre os cargos que as funções que você desempenhou no Banco do Brasil, você chegou a desempenhar a função, inclusive, de vice-presidente, não foi isso? Fui vice-presidente do banco por 3 anos, tendo a oportunidade de exercer a presidência de maneira interina em alguns períodos, mas um período muito profícuo. Um banco que nós reconstruímos aí de 1995 em diante,
e virou um banco de mercado, um banco que não perdeu a sua vertente de banco público, de banco no campo social, cultural, esportivo, e passou a competir ombro a ombro aí com a banca privada que estava estabelecida no Brasil desde 1900 e muito, né? Você, na sua introdução, você fez uma fala que eu gostaria de recuperar e usufruir um pouco aqui da sua experiência, né, para você deixar a experiência aí para as pessoas que vão ter contato com este vídeo. Você acabou de dizer, uma pessoa com a tua experiência, com a tua formação, é uma pessoa com certeza sensata, com os pés no chão, até porque tem uma experiência de gestão muito grande. E em gestão não é lugar que se brinca, né? Em gestão, ou você sabe para onde se vai, ou vai bagunçar tudo, e você é um expert nisso. E você acabou de dizer, presidente, que nós estamos num momento de dificuldades, onde nem sempre aquilo que é noticiado é o que está acontecendo, né? Você colocou interrogações na sua fala. De 1990 para cá, especialmente no Brasil, a gente vive um momento áureo do fortalecimento da governança nas organizações, sejam privadas, governamentais ou não. A governança tem alguns pilares, e um deles é a transparência. E como que, mesmo trabalhando governança, as instituições tendo que trabalhar a governança, tu fosse já vice-presidente, em alguns momentos presidente de uma das organizações, né, mais sérias deste país, que mais contribui para o país de maneira geral, que é o Banco do Brasil, né, com uma série de dificuldades, porque ele tem que trabalhar ao lado do governo, ao mesmo tempo tem que trabalhar ao lado de mercado. Como é que você consegue entender ou passar para quem vai estar te ouvindo, mesmo com tudo isso em governança, e como é que a gente ainda tem essa confusão, informações desencontradas, como você disse, não dá para confiar nas informações. Como que a gente convive com isso? De um lado tem que andar a governança nas organizações, mas na hora que a gente precisa que realmente a coisa seja transparente, parece que as organizações, de maneira geral, não dão exemplo, presidente. Eu acho que as organizações até fazem a sua parte. As organizações que investem em governança, elas têm muito êxito nos seus processos internos, na segurança, no tratamento das informações, né, dos documentos, na segurança dos documentos, na segurança empresarial e na comunicação interna. Quem investe em governança tem muito êxito nesse campo. O problema todo é que você tem um mundo à sua volta que é conectado online 24 horas por dia, quer dizer, e isso faz uma grande diferença. Você botou 1990. 1990, para nós, foi o grande boom da comunicação via internet. Isso transformou as organizações, porque as organizações funcionavam pelo mundo afora com um timetable que era o horário comercial ao redor do mundo. Então, você tinha o mercado na Ásia funcionando, ia girando, abria o mercado da costa oeste dos Estados Unidos, vinha girando, chegava. Então, quando anoitecia lá, a notícia vinha chegando via wallpaper. Você tinha a notícia, quer dizer, você tomava conhecimento da notícia pelos jornais escritos. Então, para você saber o que tinha passado no mercado americano, você tinha que ler as notícias do Wall Street Journal, né? Ou de outros informativos. Se você quisesse saber as notícias da Europa, você tinha que pegar os jornais de Londres. Então, você recebia isso aqui com um dia de defasagem. E você agia a partir da informação. Hoje a informação ela é 24/7. E as organizações continuam trabalhando no seu horário comercial. Então, nesse
período fora do horário comercial, um mundo de coisas estão acontecendo, nem sempre as pessoas têm disponibilidade para acompanhar essa dinâmica, né? É natural que as pessoas queiram espaço para a sua vida privada, para a sua família, tal, e nós temos essa cultura, ou tínhamos pelo menos essa cultura, de que as pessoas vão, trabalham, cumprem a sua jornada e voltam para casa e não tem que falar mais em trabalho. Não é isso? Sim. E o mundo está falando de negócio 24 horas por dia. E ainda vem essa figura da fake news, quer dizer, tem a contra-informação, tem os malversadores da informação. Uhum. O mundo se faz em cima da malversação, hoje em dia, né? Quer dizer, você tem que se proteger no sigilo da sua conta bancária, no sigilo do seu e-mail, no sigilo da sua base de dados, no sigilo da sua... Não é mais só a segurança física da sua casa ou do seu cofre que vai garantir a integridade do seu negócio. Você imagina isso nas organizações. Quer dizer, tem um mundo acontecendo e o mundo do campo político, ele traduz muito isso, né? Quer dizer, ninguém precisa comprovar nada contra alguém. Se você quiser fritar uma personalidade pública, basta lançar uma notícia, qualquer que seja, contra ela, que denigra a imagem, que vai ela e a organização junto. Verdade. Para a pedra, né? Então, todo mundo vai malhar. E no campo do político, ele fala assim, eu não quero pessoas que tenham imagem maculada. Ninguém fica contestando ou te dá voz de defesa. Né? Uma organização maculada com uma notícia falsa, ela não tem voz de defesa. Ela já perdeu mercado, ela já perdeu credibilidade, a ação dela já caiu na bolsa, aqui, ou em Nova York, ou em Londres, ou em qualquer lugar que ela tiver papel negociado, o valor, a imagem reputacional dela já foi para baixo, já foi denegrida. E ela já perdeu valor. Então, hoje, quer dizer, quando você trata de comunicação empresarial, as empresas elas procuram ser proativas no que fazem, né? Mas não ficam se defendendo das notícias falsas, porque se fosse ocupar disso, Sim. Ela só se ocupa disso e não faz o que precisa fazer. Verdade. Então, eu acho que isso traz para cima das pessoas que administram empresas uma responsabilidade muito grande na retidão, nos seus programas de integridade e na maneira de se portar e de traduzir as suas intenções, né? Seja para o público interno, seja para o público externo. Quando eu falei que é muito difícil acreditar nas informações, porque a gente vê a manipulação de dados no interesse da condução política. Recentemente, nós vimos no Brasil sobre a questão da Amazônia. Quer dizer, se demite um administrador, um técnico que trabalha a informação com precisão porque ela contraria uma orientação de governo. Você não pode conviver com a verdade, tem que mentir para sobreviver. E aí é o mundo que nós vivemos, quer dizer, nós não acreditamos que, infelizmente, nesse momento da pandemia, o que nós vemos aí é um mundo de números sendo publicado, comparativo com países, etc. E certamente eu e muitas pessoas estão céticas em relação a esses números, porque nós não acreditamos efetivamente que a proporcionalidade seja colocada naquela matemática divulgada, porque um vírus que se apresenta com essa capacidade de contaminação
ele não respeita a matemática e não Verdade, tem, entendeu, a probabilidade. Então, verdade. isso nos assusta muito, porque nós não sabemos com que nós estamos lidando, dado a desinformação, né? Ou a contra-informação. Legal. Enquanto nós estamos aqui, nós dois, pensando em falar coisas consistentes, coisas boas, e imagine uma organização inteira tentando cuidar bem da sua governança, do seu processo interno, existem milhares, né, de pessoas em roda do mundo querendo invadir seu site, querendo ver como é que tira informação, mandando e-mail de fake para você. Quer dizer, existe uma área dark aí nesse mundo eletrônico que é difícil de dimensionar. Eu tive há pouco tempo num congresso de cooperativismo nas Bahamas e teve uma palestra lá que era o caçador de fraudes, entendeu? Ele caça, o camarada é um aficionado por essa questão de segurança e fraude. Então ele tem uma especialidade e ele mostra na palestra dele onde estão os maiores fraudadores, né, do mundo da internet. Então é na Croácia, na Rússia, na Bielorrússia. Esses caras, eles comercializam, ele mostra lá, né? Eles comercializam lotes. Se você entrar aí na área dark da internet, tem um comércio subterrâneo aí na internet, onde as pessoas comercializam fraude, comercializam fakes, entendeu? E é um negócio maluco, quer dizer, a contravenção, né, que era um negócio lateral, né, no mundo que a gente cresceu, hoje ele está abraçando todo mundo, né? Você não sabe quem é contraventor, na realidade é isso. Permeia até as relações lícitas, né, presidente? Com Presidente, eu certeza. queria que avançar um pouquinho agora no lado do cooperativismo. A Cooperforte, e se eu falar alguma coisa, por favor, depois corrija, se eu falar fora da realidade, a Cooperforte nasceu, uma cooperativa de crédito, uma cooperativa financeira que nasceu dos desejos de pessoas que trabalhavam nas fileiras do Banco do Brasil. Perfeito. Né? Nós sabemos que, do ponto de vista de produtos e serviços, uma cooperativa financeira, uma cooperativa de crédito e um banco estabelecem no mercado uma certa concorrência, porque ofertam mais ou menos as mesmas coisas. A gente vai avançar depois um pouquinho, quero te ouvir do ponto de vista da doutrina, da prática, etc. O que deve ter levado, porque tem toda a história da Cooperforte aí, pessoas do Banco do Brasil a constituir uma cooperativa de crédito para que elas usufruíssem dos serviços dessa cooperativa, presidente? Muito curiosa e muito boa a sua pergunta. Na realidade, o Banco do Brasil é uma instituição que tem mais de 200 anos, uma instituição que sempre permeou aí, se primou pela sua contribuição para a economia brasileira, para a sociedade brasileira, prestando serviço nas mais longínquas e abrindo fronteiras nos mais diversos campos do país. Mas o Banco do Brasil sempre teve uma política de pessoal muito rigorosa. Quer dizer, eu entrei no banco em 1974 e um cheque sem fundo era suficiente para um funcionário ser demitido. Bastava um cheque sem fundo para que ele fosse dispensado do quadro do banco. Então, o temor do funcionário do banco e o rigor em gerir as suas finanças pessoais era o cartão de visita para você se relacionar com seus clientes. Né? Os processos não eram eletronificados, você tinha as rotinas executadas localmente.
Isso era tudo em papel, dependia das relações pessoais. E uma das restrições que o banco tinha mais rigorosas é que funcionário não podia ter operação com o banco. Fosse ele um comerciante, tivesse um negócio em paralelo, ele não podia tomar crédito no banco. Fosse ele um fazendeiro, um produtor rural, ele não teria crédito no Banco do Brasil. E na pessoa física, é muito menos. Ele queria comprar um carro, ele tinha que financiar em outro banco, em outra financeira. O banco não dava crédito para ele. Era impedido de dar crédito para funcionário. Bom, os funcionários são criativos, então eles montavam um consórcio. Aliás, o consórcio é uma obra-prima criada no meio do Banco do Brasil, com essa natureza de poupança. Quer dizer, enquanto uns querem poupar, os outros têm necessidade. Então, todos se reúnem em grupos, juntam recursos e emprestam para alguém. Então, montavam as famosas caixinhas de Montepios, né? Caixinhas de empréstimo. E, por outro lado, mesmo o banco não operando com seus funcionários, os inspetores perseguiam os administradores e participantes das caixinhas porque eles viam isso como agiotagem. Olha só, quer dizer, você não podia tomar crédito no banco e quando você se organizava num consórcio de crédito de grupo, você era olhado do ponto de vista disciplinar, podendo responder até processo administrativo por conta disso, porque você estava cometendo um ato não lesivo ao banco, mas conceitualmente lesivo à sociedade, que você estaria fora dos controles de sistemas bancários, etc. Daí surgem algumas pessoas que a gente tem que reconhecer como brilhante, conhecendo o processo do cooperativismo, a forma do cooperativismo ao redor do mundo, pessoas estudiosas, como, né, nós tivemos aí os nossos pioneiros, se juntam, né, e resolvem que a saída seria, para vencer essa dificuldade, não ter o crédito ou ter o crédito, mas submetido a processo disciplinar, criar uma cooperativa de crédito. Então, foi uma solução voltada para os funcionários do Banco do Brasil, em Brasília, inclusive, nesse momento. No primeiro momento, ela era só em Brasília. E essas pessoas, que nós chamamos aqui dos nossos fundadores, são 33 pessoas que se reuniram na primeira assembleia, criaram a cooperativa, e o mentor intelectual, que é o nosso Oséias Bauer, conduziu a cooperativa um bom tempo, né, para dar funcionalidade àquela assembleia dos 33 pioneiros que nós tivemos aí. Então, é uma história muito interessante que dizem até os historiadores que o 33 é porque é o número de linhas que tinha numa folha de papel ao maço, onde foi assinada feita a primeira lista de adesão, né? E aí encheu ali, já dava número suficiente para fazer. Você tinha que ter no mínimo 20 pessoas para fazer a cooperativa, com 33 na cooperativa. Muito bom. A cooperativa ganhou, já nasceu virtual, né, que ela funcionava aqui em Brasília, logo em seguida ela se estendeu para o Brasil inteiro, atendendo as pessoas, usando até o serviço de malote do banco, depois fax, etc. Depois se expandiu para os funcionários do Banco Central, né, que também, muitos deles oriundos do Banco do Brasil, que tinham um relacionamento forte com esse grupo de pessoas. E no primeiro ano já conseguiu 1.000 associados, né, quase 1.000 associados. Primeiro ano de funcionamento. E de lá para cá foi
uma evolução. Depois, ela se expandiu para além do Banco do Brasil e Banco Central, para os demais bancos públicos federais, que foi alcançando o pessoal da Caixa Econômica, do BASA, do BNB, do BNDES, né? E seus familiares, né? E com esse público, ela chegou aí aos 140 mil associados. Quando eu cheguei na Cooperforte, há quase 3 anos atrás, ela estava com beirando 140 mil associados. Nós trabalhamos aí junto com o nosso conselho e ampliamos esse público dos familiares para... era só os familiares direto, e nós passamos para familiares até o 3º grau. Então, nós temos uma ampliada no público possível de acesso à Cooperforte. E ainda estendemos para temos outras possibilidades que agora as entidades sem fins lucrativos que já podiam se associar à Cooperforte e seus funcionários participarem também da Cooperforte, nós estendemos para que os associados e participantes de entidades sem fins lucrativos também venham para a Cooperforte. O que significa isso? Você imagina que um fundo de pensão, por exemplo, o fundo pode se associar à Cooperforte, porque ela é uma entidade sem fins lucrativos, e todos os seus participantes, né, podem também se associar à Cooperforte. Uma associação de advogados, né, que se caracterize como uma entidade sem fins lucrativos, pode vir ela, os seus empregados e todos os seus associados. Isso abraça também os clubes, né, vinculados ao Banco do Brasil, que são as ABBs, que hoje boa parte dos sócios são sócios comunitários, quer dizer, não tem vínculo com o Banco do Brasil e na localidade se associaram às ABBs. Então, esse público também pode vir para a Cooperforte. Então, nós temos uma ampliada no público e temos aí uma estratégia pela frente de diversificar um pouco o universo de atuação da cooperativa, porque aquele negócio, ao longo desse tempo, o mundo mudou, são 35 anos de fundação da cooperativa, e o banco também mudou, o Banco do Brasil também mudou. Quer dizer, quando eu fui vice-presidente do banco, lá nós implantamos uma política de que o tratamento que eu der ao melhor cliente é estendido ao meu funcionário. Porque o melhor cliente que eu tenho é o meu funcionário, ele é que vende o meu produto. E aí, tudo que você tinha de dificuldade de crédito para o funcionário, você favorece, né, ao funcionário. Então, hoje, o banco pratica com seus funcionários as melhores condições de crédito em relação ao mercado, que ele não admite nem que o funcionário dele tenha melhores condições fora. Ele quer que o seu funcionário tome crédito do próprio banco. Então, o que era prioridade de crédito da cooperativa, ele recorrer à cooperativa, hoje ele recorre ao banco. Aí veio o conceito do crédito consignado, etc., que também diminui o risco sobremaneira, etc. Mas, mesmo com essa mudança, essa transformação de mercado, a cooperativa mantém-se firme, crescente, né? Quer dizer, nós crescemos aí o nosso quadro social ao longo do tempo, né, em cima desse público, e as operações também se mantêm crescente, né, de maneira estável, mesmo sabendo dessa concorrência. Quer dizer, não só o Banco do Brasil, como a Caixa Econômica e outros bancos, hoje praticam com seus funcionários condições de crédito imbatíveis, né, em prazos e taxas, etc. Então, nós entramos numa segunda estágio, quer dizer, se a pessoa pode optar pela cooperativa, né, ele tem
se ele tiver um fundo de pensão como a Previ, as condições de crédito também são muito favorecidas. Tem a segunda opção, o banco, e a terceira opção, a Cooperforte. Então, ele tem um portfólio aí que ele pode atuar. Daí a necessidade e a nossa estratégia de diversificar o nosso pool para garantir o crescimento da cooperativa dentro do princípio de que o cooperativismo ele consolida muito a ideia o conceito do funcionário do Banco do Brasil, que é de associativismo, sabe? Historicamente, quer dizer, o funcionário do Banco do Brasil ele cria, não é só clube para reunir e congregar a família Banco do Brasil, ele tem a Caixa de Assistência, a Caixa de Previdência, a Associação de Pessoas com Deficiência, Associação de Pais, Associação de... Então, tem todo tipo de associação que você imaginar, existe aí nas cercanias do Banco do Brasil, que o pessoal sempre teve muito espírito associativista. E o cooperativismo vem consolidar isso. Sim. Consolida isso no aspecto de que eu sou membro de uma cooperativa, tenho serviços muito justificáveis do ponto de vista de mercado. E uma questão que sempre colocam para nós, assim, por que vocês não diversificam seu portfólio? Pô, as cooperativas aí evoluíram, viraram um full service de banco, de mercado financeiro, com seguro, cartão, capitalização e tal. Simplesmente porque ainda hoje nós temos 85% dos nossos associados têm origem em bancos. Seja Banco do Brasil, seja Caixa Econômica, seja BNB. E esses bancos, todos eles têm um portfólio de produtos e serviços que certamente não convém a nós, cooperativa, entrar para concorrer com os bancos na venda desses produtos, né? Nós nunca pensamos em entrar em concorrência com essas instituições. Nós sempre fomos muito parceiros dessas instituições e não queremos ser vistos como concorrente. Então, nós ficamos muito focados nos produtos que temos, né, de crédito e de investimento, com o diferencial que uma cooperativa pode oferecer, que são as sobras, né? Nosso fator de convencimento é esse. Deixa eu te fazer até um parêntese aí, aproveitar, você está entrando no assunto, né? Eu peguei o balanço de final de 2019 da Cooperforte e algumas coisas saltam rapidamente aos olhos de pessoas, de nós que somos do mercado financeiro, né? Uma das coisas, por exemplo, é uma discussão que hoje emerge com muita força. Nós estamos no meio de uma pandemia, e tem instituições financeiras brasileiras muito alavancadas. E quando eu falo financeiras, cooperativas e não cooperativas, inclusive bancos, você conhece muito bem esta realidade. E, né, a facilidade é que você, na realidade, até como executivo, né, trabalhou e trabalha e conhece os dois lados da moeda, que é banco e cooperativa de crédito. Se pega a Cooperforte no final de 2019, por exemplo, ela tinha uma carteira de empréstimos de crédito de mais ou menos 1 bilhão e pouquinho, com um patrimônio líquido de 601 milhões. Ou seja, ela é baixa, tem uma baixa alavancagem, ela tem um Basileia extremamente favorável, deve continuar assim, eu imagino, você tem condição de dizer. Enquanto que muitas instituições que estão muito alavancadas e no momento de crise, no momento em que as pessoas, muita empresa vai quebrar, é diferente também da Cooperforte por perfil, mas as cooperativas são abertas ao mercado e tem pessoas jurídicas, principalmente as micro, pequenas empresas, nesse momento tem um problemão sério nas mãos, né, para tentar resolver isso, o que pode, inclusive, agravar a sua situação de gestão de ativos passivos em função de algum problema por crédito.
Esse patrimônio líquido, você acabou de falar, né? Se pega aqui, por exemplo, também as reservas são quase que a metade do patrimônio líquido, isso era no final de 2019, deve mais ou menos estar sendo mantido. Você acredita isso, né? Esse patrimônio líquido, do ponto de vista do volume de operações de crédito, é um patrimônio líquido muito bom, também reservas em quantidade em torno mais ou menos 50% do patrimônio líquido. Você acredita isso ao conhecimento das pessoas do mercado financeiro? Como você disse, a grande maioria, 85%, são pessoas de banco, né? Ou que trabalham em banco ainda, ou egressas de banco. Você acredita isso ao conhecimento desse quadro associativo? Não, não diria ao quadro associativo, mas eu diria aos gestores que por aqui passaram, porque nós tivemos a sorte de ter pessoas aqui com extrema capacidade, quer dizer, com experiência suficiente para olhar para o negócio sem perder de vista o equilíbrio e a segurança patrimonial. Quer dizer, uma instituição financeira, ela tem que ter uma estrutura patrimonial sólida para se vender no mercado e ter condições de se mostrar no mercado para fazer captação de recursos, principalmente. Então, a Cooperforte foi administrada aí antes de mim por 20 anos pelo nosso amigo José Valdir, que hoje é o presidente do conselho. Grande José Valdir, né? Teve passagem pela Previ, foi presidente da Previ, um excelente presidente, um gestor da Previ também. E o Zé Valdir, ele tem muitas virtudes, mas a maior delas é que é um cara extremamente sério e conservador naquilo que não hesita. É o mineiro que não hesita. Na dúvida, reserva, né? Então, ao longo desse período, né, a Cooperforte tem 35 anos. Eu fiz essa conta outro dia e é um número assustador. Se deu aí. Nós temos uma carteira de crédito hoje da ordem de 1 bilhão e 750 e captação no mesmo patamar, 1 bilhão e 800 aproximadamente, né? Não difere muito desse dado de dezembro, porque as coisas ficam mais ou menos, né, no estágio atual. O crescimento é inercial. Mas nesse período, quer dizer, ao longo da sua existência de 35 anos, a Cooperforte gerou, em números atualizados, 1 bilhão 250 milhões de sobras. E dessas sobras, 850 milhões foram distribuídas aos associados, né? Então, cerca de 70%. Exatamente. Então, assim, o que está aí você tem reserva legal, FATs, não sei o quê. Então, do resultado gerado, você sempre distribui, não distribui nunca ele integralmente. Você faz a reserva legal, faz as reservas institucionais de algum fundo que tenha sido constituído, mas faz um reforço de reserva. Todo ano, você, além de distribuir sobras em nível excelente, você sempre teve a política de fazer um reforço de reserva. Daí esses números que você expressou aí. Quer dizer, nosso índice de Basileia, que é requerido pela regulamentação, é em torno de 17%. Hoje nós temos 29% de índice de Basileia. Então, um nível de alavancagem baixo, efetivamente, e uma estrutura patrimonial sólida que nos dá a certeza de que a gestão prudencial do crédito e dos resultados leva a uma cooperativa mais sólida e mais segura, capaz de suportar e transpor
crises e intempéries que a gente não consegue antever. Correto. Presidente, eu vou aproveitar e trazer à tona aqui um assunto muito ligado ao cooperativismo, até para entender, né, o pensamento da liderança da cooperativa Cooperforte, inclusive da sua assembleia, dos seus associados, representados pelos delegados, que é a questão da intercooperação e, dentro da intercooperação, a questão da verticalização dos sistemas. A Cooperforte fazia parte de um sistema brasileiro, um sistema cooperativista. Eu não vou citar o nome, você fica à vontade se quiser citar. Recentemente, ela fez um movimento de separação do sistema, trabalhar sozinha. Ela tem uma estrutura fantástica, os números mostram isso. E eu queria te dar a oportunidade, justamente de conversando com nossos amigos cooperativistas, com o mercado cooperativista, o que leva uma cooperativa com uma estrutura desta, né? Dá gosto olhar os números de uma cooperativa dessa. Parabéns a ti, parabenizando a você. Eu estou aqui parabenizando a todas as pessoas que fazem parte dessa família Cooperforte. É fantástico, dá gosto mesmo. Ainda mais eu que gosto de números, né? Tive carreira de gestão no mercado cooperativista, então a gente adora olhar isso. Mas o que leva uma cooperativa que está verticalizada, ou seja, faz parte de um sistema, a adotar uma estratégia de trabalhar como cooperativa solteira? Isso foi uma decisão muito dura, difícil de ser tomada. Imagino. Né? Porque, supostamente, os sistemas verticalizados, eles trazem mais confiança, mais segurança, eles transmitem uma pujança maior. Mas eu acho que eu tenho falado isso e, obviamente, desde que eu entrei aí no sistema cooperativista, eu venho estudando um pouco e vejo que no Brasil nós temos um problema que o cooperativismo está se perdendo, viu, Zé Carlos? Ele está se desgastando. O conceito do cooperativismo pode vir a ter consequências graves aí pela frente, porque o princípio da cooperativa é ser diferenciada de um banco. E os sistemas caminham todos para serem bancos. Então, cooperativas subentende-se reunião de grupos afins, pessoas que se identificam, pessoas que de uma comunidade, de uma região ou de uma classe, etc. Essa cooperativa de livre adesão é difícil de compreendê-la, mas é uma saída para bancarização, para inclusão de pessoas no sistema financeiro. Mas além da cooperativa de livre adesão, quer dizer, que você reúne pessoas que não são afins, que participam do mesmo risco, que elas começam a compartilhar os riscos recíprocos, né? A cooperativa é a reunião de pessoas e assim, nós somos responsáveis pelo nosso negócio. Então, em benefício de um, a sacrifício de outros, e por aí afora. Quando isso vai para os sistemas, fica muito mais grave o caminho que os sistemas do Brasil tomaram. Não todos, alguns cuidaram de se manter em linha com o que se viu ao redor do mundo. Mas outros resolveram pela não discricionalidade ou não preservação da identidade da cooperativa. Então, todas as cooperativas passam a ter o mesmo nome, a mesma placa, só que não tem o mesmo risco compartilhado. Então, isso é um problema que um dia vai ter reflexo aí pela frente. Então, você entra num posto de atendimento de uma cooperativa que tem uma placa e vai abrir uma conta naquela cooperativa. Você não sabe que cooperativa você está se vinculando, nem a que grupos você está se vinculando. Né? Então, você tem
a perda de identidade da cooperativa em prol da pujança do sistema, porque os sistemas querem ser bancos. Então, uma cooperativa do porte da Cooperforte, ela precisa de decisões rápidas, soluções rápidas em tecnologia, e dentro de um sistema eu tenho que entrar na fila para adequar ou para customizar o meu sistema em detrimento de uma cooperativa que apresentou um pedido primeiro, não importa o tamanho dela ou a dimensão dela. Então, essa concorrência, principalmente, quer dizer, essas questões, que nos levaram a sair do sistema? Primeiro, essa questão da marca. Nós não abrimos mão da nossa marca, tá certo? Em hipótese nenhuma. Eu não vou subscrever e me apresentar para meus cooperados com a marca de um sistema abandonando a minha. Ok. A minha marca é mais importante que a do sistema, não o sistema é mais importante que a minha marca. Então, essa perda de identidade, nós analisamos que não iríamos conviver com ela. Okay. E a política do sistema é de que você caminha para a uniformização das placas. Okay. O segundo foi essa questão das soluções de tecnologia, que o mundo muda nessa dinâmica maior, e você fica, principalmente a gente que viveu em grandes organizações como o Banco do Brasil, sabe o que representa mexer em um sistema para abranger 5.000 agências, né? Nós sabemos exatamente o que é isso, né? E você imagina um sistema, eu ter que adequar o meu sistema para atender a diversidade de 500 cooperativas, né? Cada uma com seu portfólio de produtos, cada uma com a sua característica, cada uma com a sua demanda, umas grandes, umas pequenas, e a gente concorre tudo como cooperativa. Então, a velocidade de adequação dos sistemas de tecnologia foi o segundo ponto que nós avaliamos e achamos que nós já tínhamos uma estrutura interna e nós conduzimos os nossos sistemas numa velocidade e just in time mais adequado do que se eu entrar numa fila para demandar isso num sistema. Okay. E um terceiro ponto é que eu falei de início, a Cooperforte nasceu virtual, né? Sede em Brasília, funcionamento em Brasília, operação em Brasília, atendendo pessoas no Brasil inteiro. Dentro dos processos possíveis. Iniciou com o Malote, que era o sistema que funcionava na época, passou para o fax, depois passou para a central de atendimento. Eu posso dizer para você que a Cooperforte foi a primeira instituição no Brasil a dar crédito por telefone. A contratar crédito por telefone, né? E sem nenhuma burocracia. O cara ligava lá do Acre para cá, você mandava o dinheiro para a conta dele, né? Ligava da praia. Libera o dinheiro para eu tomar cerveja. Um dia me falaram isso lá dentro da Cooperforte. Exatamente isso. Então, com a evolução da tecnologia, hoje 93%, 94% das nossas transações são feitas em canais digitais. Desde o processo de associação até passando pelo crédito ou investimento, 93% a 94% das transações são feitas via canais digitais, ou pelo site ou pelo mobile. E tem uma pequena parcela de pessoas que ainda recorrem à central de atendimento. A central de atendimento que foi implantada aí há mais de 20 anos, foi modernizada recentemente, inclusive, porque nós acreditamos que é um canal importante, né? Nem toda hora a pessoa tem a possibilidade de estar com internet, não sei o que, mas telefone todo canto tem. Então, ele não fica sem contato com a cooperativa. E nós registramos a operação online, liberação de crédito imediata, para que o sistema, nós entrássemos dentro da operação do sistema
nós vimos liberar a operação com 3, 4 dias. Então, é uma perda de competitividade num mundo que você fala tanto em fintechs, né? Onde a tecnologia supera, né, o desafio dos bancos tradicionais, e nós não podíamos andar para trás. Quer dizer, nós temos um hábito de oferecer o crédito para o cooperado na hora, vinculado, travado com o nosso sistema, quer dizer, ele liga na central, o atendente vai registrar a operação dele, no mesmo dia, a transação, o dinheiro vai estar na conta dele, ou no final do dia, o dinheiro vai estar na conta dele. E nós perderíamos também essa versatilidade se nós migrássemos integralmente. Porque o que é para se dizer também é o seguinte, a Cooperforte foi fundadora da central que ela participava, só que nunca se integrou às operações. Né? Ninguém nunca integrou as operações da Cooperforte. A Cooperforte era grande, foi fundadora e continuou grande e crescendo. E não integrou o sistema. Quando veio à tona essa necessidade de o sistema verticalizar, não, nós queremos tudo dentro do sistema. O sistema não cabe a gente, porque o sistema não atende à nossa necessidade. E, além disso, tem essa questão da marca. Eu acho que o que mais pesou para a gente tomar a decisão foi a questão da marca, porque nós não admitimos que a cooperativa perca a sua identidade. Quer dizer, eu não posso, tendo uma base de 150 mil associados, amanhã falar assim, ó, a partir de hoje a minha assinatura mudou, agora eu sou o sistema tal. Né? Cooperforte vira uma submarca com tendência a desaparecer. Eu perco a identidade, não é o meu grupo, não é o meu propósito. Né? Eu acho que são questões relevantes e esses 3 aspectos, que eu diria, existem N outros, né, que a gente certamente acredita, que eu acho que essa questão que eu falei de início sobre risco, né, quer dizer, eu entro num posto de atendimento, abro uma conta, estou correndo o risco de um grupo que eu não sei quem é e não sei que cooperativa que é. E o sistema não me garante. Ele garante, de alguma forma, a absorção, a incorporação, quer dizer, mas quando o negócio fica complicado, quer dizer, os sistemas eles evitam muito, né? Quer dizer, você tem aí, já chegamos a ter 1.700 cooperativas no Brasil, hoje tem menos de 900, 800 e alguma coisa. Então, há um processo de absorção e verticalização favorável, dá mais segurança. Mas, ainda assim, é muito fácil uma cooperativa grande absorver uma pequena, né? Ou as 2 pequenas se fundirem para ficar maior e ganhar mais escala. Mas aí você tem que dimensionar o risco, quer dizer, são coisas de dimensões diferentes. A Cooperforte cresce por ano em torno de 6 a 8 mil associados. Então, o que ela cresce num ano é maior do que muita cooperativa participante do sistema. Certeza. Né? Então, são justificativas que nós temos que nos levam a ter, por outro lado, um grau de responsabilidade muito maior. Quer dizer, nós tivemos que, para isso, demonstrar ao Banco Central um fortalecimento da governança, quer dizer, nós tivemos que passar a adotar práticas que antes não tínhamos, de compliance, conformidade, que são papéis reservados à central, né? Ou análise de risco mais aprofundada, né? E implantamos auditoria interna, mesmo não estando obrigado a isso, implantamos comitê de auditoria, para mostrar que o nosso papel, quer dizer, não é simplesmente sair de um sistema por sair. Nós saímos e reforçamos a governança da cooperativa
para que ela seja mais pujante e tenha mais velocidade na decisão, né? E possa atuar em prol dos seus cooperados. Legal. A Cooperforte é uma cooperativa plena, né? Entre clássica e plena, ela é plena, né? Isso, é. Tá. Presidente, para terminar, eu queria, né, como o senhor tem um conhecimento vasto do mercado financeiro, das instituições financeiras brasileiras, aproveitar isso para te ouvir com relação a uma coisa que me intriga um pouco. O governo federal tem adotado aí, por meio do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central, uma série de incentivos a fornecer liquidez no momento de pandemia. O senhor é, inclusive, economista, então é muito bom para tratar disso, para fornecer liquidez ao mercado financeiro, inclusive liberação de depósitos compulsórios dos bancos, as cooperativas não têm depósito compulsório, a liberação a flexibilização das regras para a LCA, a recompra provisória de títulos de dívida externa, né? Recentemente, inclusive agora, 2 a 3 dias, aí, a liberação de recursos, né, para fazer um tipo de securitização de crédito dos bancos, ou seja, os bancos poderem abrir mão de crédito, vender para o governo dentro de critérios estabelecidos numa resolução do Conselho Monetário Nacional. E eu tenho sido muito crítico, e sou sincero de dizer isso, né, em qualquer lugar eu vou dizer, que as nossas cooperativas de crédito de maneira geral, o senhor também já disse isso aqui, né, tem um lado social, isso faz parte da identidade delas, então elas não olham apenas números, muito pelo contrário, elas olham primeiro as pessoas, mas depois vê o número, né, lógico que os números não podem estar ruins. E numa pandemia, por exemplo, o que aconteceu? A grande maioria das cooperativas brasileiras de crédito, brasileiras, né, pelas informações que eu tenho, eu conheço, convivo, converso com gente no Brasil inteiro o tempo todo no cooperativismo financeiro. As cooperativas de crédito, para resolver o problema dos cooperados, saíram de primeira mão renegociando operações. Muitas vezes, inclusive, sem fazer o negócio, que outro dia, numa entrevista dessa aqui, o Mário Morishita disse que precisavam fazer uma revisão do planejamento estratégico e uma recalibragem das suas políticas. Muitas não fizeram nem isso, né? Saíram para atender o cooperado mesmo, que é muito bonito e a gente bate palmas. No entanto, por um outro lado, os bancos, de maneira geral, o que eles fizeram? Mesmo com todas essas ações do governo para colocar dinheiro, facilitar para os bancos, né, tem dinheiro aí sendo liberado para emprestar aos bancos a 0,60% ao ano, que dá mais de R$1 trilhão. Os bancos seguraram a coisa estrategicamente, logicamente deve ter estabelecido uma negociação com as autoridades monetárias, só sabe muito bem como que isso acontece. Para quê? Para que, em algum momento, o governo federal possa vir e beneficiar essas instituições bancárias num processo que é custoso, difícil de ser feito e perigoso, que é renegociar crédito no momento que o mercado está parando, ou parado em muitos momentos. Consequentemente, as nossas cooperativas passaram a absorver muito mais riscos, e eu não vi ainda nenhuma medida concreta de governo para poder ajudar a cooperativa de crédito, por exemplo, que, em função das renegociações, tem alguma dificuldade pontual. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, presidente. Como que você entende esse tratamento dado aos bancos e o tratamento dado às cooperativas de crédito? Eu diria a você o seguinte: banco é administrado por especialistas em finanças. Cooperativas, nem tanto. Poucas cooperativas têm administração profissionalizada, com especialistas em mercado financeiro. Normalmente, as cooperativas tiram no meio dos seus participantes cooperados o processo eleitoral ou de especialização, os seus gestores. Então, é um gestor que tem uma visão cooperativista muito forte e faz em prol do grupo que administra a cooperativa, que gere a cooperativa. Então, atende à prioridade do cooperado. Mas isso não quer dizer que seja, dependendo da dimensão, a gestão financeira adequada.
A gestão financeira requer prudência, requer técnica, né? Análise de risco e uma série de variáveis que você deve levar em conta. Então, os bancos, quer dizer, primeiro momento de crise, você tem. É possível que os bancos deem prazo, renegociem dívida, não sei o quê, etc., estenda prazo, prorrogue parcela, tudo é possível. Mas o banco vai fazer isso com técnica, com negociação caso a caso, né? Com regimes prudenciais de revisão de risco, ele analisa o risco setorial, analisa o risco da empresa, analisa o risco do cliente. Então, tem todo um manancial de ferramentas aplicadas ao banco para que a operação se concretize. O regulador, o Banco Central, por sua vez, também flexibilizou. Olha, as operações que vierem a ser renegociadas em função desta crise têm um alívio de provisão e tal, tem aí uns efeitos prudenciais também por parte do regulador. Certo. Então, essa é que eu vejo a diferença básica entre o banco, quer dizer, os bancos entesouram recursos, libera compulsório, libera isso, só que o dinheiro não chega na ponta. Ele não chega para o cliente. A cooperativa, mesmo não tendo, ela já flexibilizou, ela já suspendeu a cobrança de parcela, ela já renegociou a dívida, já estendeu o prazo, só que não foi feita a análise prudencial do ponto de vista do equilíbrio econômico-financeiro dessa instituição. Por quê? Normalmente, você está olhando só para o seu grupo, você esqueceu de olhar para a sua estrutura patrimonial, esqueceu de olhar para a sua capacidade de gerar, né, receita para suportar os seus custos. Então, eu acho que tem aí uma questão que o próprio Banco Central bate muito, que é a especialização de dirigentes. Esse, aliás, é um outro problema do nosso sistema cooperativista. Porque nós temos hoje 850, 860 cooperativas, existem 15 mil dirigentes de cooperativas. Então, eu acho que tem uma relação de custo-benefício aí desproporcional, entendeu? Se nós somos, imaginem, o somatório do sistema cooperativista é o 6º maior banco do país, que tem 15 mil dirigentes. O primeiro ao quinto deve ter, somando todo o board, deve ter 30, 40. Então, tem uma diferença aí desse conceito. Entendeu? Agora, fundamental, assim, nós aqui, por exemplo, nós recebemos demandas, tão logo evidenciada a crise, muitos cooperados, olha, os bancos estão suspendendo parcela, os bancos estão renegociando empréstimo, o que nós queremos? Nós tratamos isso de maneira muito prudente e, logicamente, fizemos algum tipo de movimento para gerar algum tipo de alívio para quem é necessário evidenciasse a necessidade, ampliando algum tipo de ferramenta de coisa que nós já tínhamos internamente vinculados aos contratos, né? Mas tirando algumas travas de renegociação, etc., mas tudo dentro de parâmetros aceitáveis de risco que não coloquem sob nenhuma forma ameaça, não tragam de nenhuma forma ameaças para o patrimônio da cooperativa, porque o patrimônio é de todos. Então, alguns que já entram em dificuldade, quer dizer, obviamente que mais pessoas poderão, nesse momento, entrar em dificuldade. E nós temos ainda a mitigação do risco, que fundamentamos o nosso crédito basicamente em salário. E o salário
das instituições a quem nós atendemos, basicamente, em princípio, não teve solução de continuidade, ou seja, ninguém deixou de receber salário no Banco do Brasil, na Caixa Essa é uma Econômica. das vantagens da Cooperforte, né? Exatamente. Então, assim, nós também não podemos criticar as atitudes das outras cooperativas, porque nós vivemos num mundo um pouco diferente. Fantástica Mas essa ainda fala assim nós sua, criamos... presidente. Hein? Fantástica essa fala sua agora, parabéns. Nós não podemos criticar as Não, cooperativas. Elas estão trabalhando em prol dos seus cooperados, tentando cumprir o seu papel. Nós achamos que essas atitudes requerem um pouco mais de fundamentos, né? Não podem simplesmente atender a uma demanda e estendê-la de maneira generalizada, né? De Os análise, bancos, racionalidade. não precisamos também agir como banco. Afinal, Não. não posso me contradizer. Nós não somos Sim. bancos. Cooperativas não é banco. E quem quer que as cooperativas sejam banco está na linha Sim, errada. Está no certíssimo. caminho errado. Entendeu? Está na linha errada. Eu vejo muito profícua a atitude das cooperativas, mas pouco prudencial quando ela é feita sem análise dos efeitos e as consequências disso. Eu até entendo, presidente, que logicamente as consequências de alguma maneira devem estar sendo analisadas, até porque a regulação, a supervisão, o tratamento prudencial que o Banco Central dá às organizações, às instituições financeiras brasileiras, o senhor conhece muito bem, não é brincadeira, né? Ele está muito próximo. Nas cooperativas mesmo, durante muito tempo, eu fui técnico, né? Gestor, e negociei muito com técnicos do Banco Central, sendo empregado, né, colaborador de sistema cooperativista de crédito no Brasil, e a gente sabe muito bem o quanto nós evoluímos nos últimos tempos em função justamente do peso ali do regulador, né, do Banco Central, estabelecer no Conselho Monetário Nacional regras, né? Mas eu tenho muita crítica realmente com relação a, enquanto está se pensando, apesar que as cooperativas de crédito têm uma participação de mercado, em média Brasil, muito pequena, logicamente que em algumas regiões é muito diferente, mas como a média é pequena, às vezes o tratamento não é equânime, né? Não é igual e, consequentemente, acaba podendo gerar problema para as cooperativas lá na frente, né? E eu deixo isso aí também para as lideranças cooperativistas, que cabe a elas, logicamente, negociar com o Banco Central, negociar com as autoridades. Gostaria, presidente, não quero monopolizar seu dia, sei como que é a gestão, né? Fica tranquilo aí. Mas eu gostaria de deixar agora, né, em aberto para as suas palavras finais, alguma coisa que gostaria de deixar de mensagem, né, para o cooperativismo, para o mercado financeiro, especialmente nesse momento de pandemia, presidente. Zé Carlos, primeiro agradecer a você aí por abrir esse espaço para a gente poder manifestar e trocar ideias e colocar um posicionamento, né? Nós, efetivamente, temos essa vivência no mercado financeiro, a gente traz essa experiência, mas com o dinamismo do mundo, a mudança das regras, de velocidade, de tratamento de tecnologia, se você não estudar no dia a dia, certamente esses conhecimentos de ontem já não servem hoje, né? Então, uma das coisas que a gente mais incentiva as pessoas que trabalham conosco, que relacionam conosco, é manterem-se atentas à atualização de conhecimento, à busca do conhecimento, a reinventar as coisas. A inovação, ela não passa por criar coisas novas, diferentemente do que a palavra diz. Inovação, diz você, fazer as coisas que você faz de maneira mais simples, de maneira mais objetiva, onde, acompanhando a tendência do mundo, a velocidade da resposta tem efeito sobre o seu negócio. Então, quem responde mais rápido tem mais virtude, né? Eu me lembro bem de um fato que, na década de 80, quando a gente começou a estudar a implantação de cartão de crédito, os caras da Visa, que negociavam conosco na época, falavam assim: não, é que o cara vai entrar, ligar e vai ter uma autorização
em 15 segundos. Mas não é possível. Ninguém vai autorizar crédito em 15 segundos, né? Quer dizer, isso em 1988, né? Os caras já pensavam em 15 segundos como um tempo de delay para aprovação de crédito. Quer dizer, quando eu penso nisso, né, que hoje você tem, além do crédito pré-aprovado, que você transaciona aqueles cartões, passa o cartão ali, ele já foi, já voltou, e você olhou para o lado, já tem que botar a senha para autenticar a operação, já está aprovada a sua operação. Quer dizer, é nanosegundos que você está fazendo isso. Então, é preciso que as pessoas se aperfeiçoem, se estudem, busquem fazer o que mais o cooperativismo preconiza, que é a intercooperação. E quando eu falo que os sistemas caminham num sentido que eles têm uma parte que é ruim, por outro lado, teria a parte saudável, que é a economia de escala. Então, é claro que algumas atividades de risco, compliance, etc., pode ser feito de maneira centralizada, numa central, prestando serviço a N cooperativas, com ganho de escala fantástico, porque você repetir isso em cada cooperativa. Correto. Então, você tem as virtudes de um sistema, né, e os acertos, porque o ideal é que a gente tivesse um sistema único, e não diversos sistemas que nós ficamos aí nos dividindo, né? Imagine que disputando espaço, competindo entre si. Não adianta, quer dizer, contrariar o princípio do cooperativismo. Os grandes centros urbanos, as grandes vias onde o sistema financeiro se estabelece, é para banco de luxo, é para banco de alta sofisticação. Cooperativa tem que se voltar, não tem que aparecer na rua, ela tem que aparecer na sua comunidade. Então, ela tem que dar assistência, lá nos produtores de café do sul de Minas, entendeu? Tem que ser os plantadores de feijão da região do Agreste. Então, eu acho que esse tipo de coisa que a cooperativa tem que aparecer. Ela tem que ir para onde os bancos não querem ir, porque lá ela pode prestar um serviço melhor para as comunidades. Ou funcionar como uma cooperativa virtual que está presente, ou é onipresente, e não precisa de instalação física, porque a conta da instalação física vem, não é? Hoje ninguém mais necessita ir a uma agência de banco para resolver seus problemas, muito menos num posto de atendimento de cooperativa. Mas, claro, se você estiver lá numa cidadezinha do interior, onde você vai lá tomar um café, encontrar os seus pares, os seus companheiros de cooperativa, é lógico que fica muito agradável. Mas na Avenida Paulista ninguém faz isso. Ninguém vai na agência bancária tomar café. Então não se justifica, né, esses sistemas entrando nessa competição, nessa seara de terem agências, né, e nos lugares mais nobres das cidades grandes para disputar espaço no mercado. Não gera conveniência, gera custo. E a conta do custo é implacável. É verdade. Né? Eu acho que esta é a mensagem que a gente deixa para os líderes cooperativistas, de que, quando forem expandir rede de postos de atendimento, pense no custo, que ele é implacável. Aluguel, instalação, gente, tudo custa. E a receita, será que vem? Isso dá uma outra entrevista, presidente, que essa questão da diminuição de taxa de juros, gostaria de deixar o canal aberto para a gente poder conversar numa outra oportunidade, eu acho, né? Com o teu conhecimento, a gente tem uma vasta possibilidade de conversarmos. Muito bem, Zé Carlos. Muito obrigado aí por tudo e espero que dias melhores se apresentem para nós e para nossas cooperativas, para os nossos adeptos do cooperativismo. E nós somos um entusiasta desse assunto e esperamos que
nos saiamos melhor, né, para enfrentar esta e qualquer outra crise aí com o princípio da intercooperação. Eu acho que nem as cooperativas solteiras estão livres da intercooperação, ao contrário. Correto, pelo contrário, Elas, né? mais do que nunca, deveriam se agregar e agrupar para fazerem centrais de serviços e buscarem meios de racionalizar suas atividades para melhorar o nível de governança e a nível de prestação de serviço a seus cooperados. Muito bom. Agradeço muito aqui ao nosso amigo, né, um grande entendedor do mercado financeiro, do cooperativismo financeiro, então é muito interessante ouvi-lo. Conversamos com o senhor Edson Machado Monteiro. Gostaria também, Edson, de deixar aqui, registrar aqui, né, a congratulações deste canal, né, e até, de alguma maneira, a nossa homenagem ao seu José Valdir, que você citou durante a sua fala, né, pela presença, pelo valor que ele tem no mercado cooperativista brasileiro, no mercado financeiro, e aos seus colegas de gestão, o Josué e o Kedson, não é isso? Com toda certeza, são grandes companheiros, nós trabalhamos muito alinhados, afinados e certamente em prol de melhoria e dos conceitos cooperativistas. O Kedson é, inclusive, presidente da Confebras. Isso. Então, presidente da Confebras e um estudioso do sistema cooperativista. Muito bom. Muito obrigado a você, Edson. Obrigado a você, né, que participou conosco, que assistiu esse vídeo. Reitero o pedido para se inscrever no canal, né, para dar um like se gostou do vídeo. É muito importante isso. Esse canal Objetiva já tem vários vídeos gravados, outros virão. O objetivo é justamente gerar um canal para que nós possamos registrar e guardar, inclusive para a posteridade, o que pensam os nossos dirigentes, como está o cooperativismo, para onde o cooperativismo está indo e, principalmente, debater o cooperativismo, né? Muito obrigado a você. Até um próximo vídeo. Fiquem com Deus. Abraço!